Olá meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, dia 25 de dezembro. Antes de mais nada, gostaria de pedir perdão para vocês aí, caso vocês escutem alguns barulhos, alguns ruídos, alguns sons aqui, são sons captados da rua aqui, da vizinhança. E eu peço perdão caso haja estes ruídos. Vamos falar sobre o dia 25 de dezembro. Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Comumente o cristianismo comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E o que temos de pista, o que temos de evidência, o que temos de documentos para esta data, dia 25 de dezembro? Bom, existem muitas pessoas, existem muitos vídeos no YouTube, existem muitos estudiosos que associam a data do dia 25 de dezembro com uma antiga festa pagã que era comemorada no hemisfério norte, dedicada ao sol, na época do inverno, no solstício do inverno. Era uma festa pagã que comemorava a vitória do sol sobre as trevas, sobre a escuridão, porque naquela época de dezembro, no hemisfério norte, as noites iam ficando mais longas. E quando chegava por volta do dia 21 de dezembro e tal, o sol voltava, o dia voltava a ser mais longos novamente. E aí, no dia 25 de dezembro, os povos pagãos daquela época comemoravam uma festividade, uma festa dedicada ao sol, e chamavam ela de Sol Invicto, o Sol Vencedor. Então muitos dizem que a festa do Natal, do dia 25 de dezembro, é na verdade uma festa pagã com roupagem cristã. É uma festa pagã com roupas cristãs. Ou seja, muitos acusam o cristianismo, a Igreja Católica, de que eles haviam cristianizado esta festa pagã e assim ordenado que o dia 25 de dezembro fosse a data de comemoração oficial para o nascimento de Jesus. Certo? Mas o que nós temos de evidência documental, arqueológica, para termos a data 25 de dezembro como uma possível data do nascimento de Jesus? Primeiramente, eu gostaria de dizer que não tem como nós dizermos aqui com 100% de precisão qual data, em que dia que Jesus realmente nasceu. Não existe na Bíblia, não temos como assegurar com 100% de precisão que data realmente Jesus nasceu. Os estudiosos, eles divergem de opinião entre si. Muitos acreditam que Jesus nasceu no dia 6 de janeiro, tá certo? Outros estudiosos estipulam outras datas. Existem outras datas antigas mencionadas por outros estudiosos antigos que falam em outras datas, porém dia 25 de dezembro tornou-se uma data oficial para o calendário cristão, para a comemoração do nascimento de Jesus. Beleza? O que nós temos em mãos para dizermos que o dia 25 de dezembro possa realmente ter sido o dia do nascimento de Jesus? O que nós temos em mãos foi uma descoberta feita por um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, um judeu, um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que nasceu em 1920 e faleceu em 2010, que é o professor, não sei se eu vou saber falar o nome dele aqui corretamente, Shemar Jahu Talmon. Este professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele teve acesso aos rolos do Mar Morto, aos rolos de Qumran, tá certo? Que pertencia aos essênios e que tem milênios de existência. Esses rolos são rolos antiquíssimos. Ele tomou estes rolos e também pegou a descrição do evangelho que escreveu Lucas e fez um comparativo, tomando as informações dos rolos do Mar Morto e as informações contidas no evangelho que escreveu Lucas. Ele criou um elo de ligação aí entre essas duas fontes históricas, entre esses dois documentos, para descobrir
a data do nascimento de Jesus, né, baseados nestes livros, nestes documentos. Os rolos do Mar Morto foram descobertos no Egito. São rolos importantes usados até hoje para pesquisas e estudos para os pesquisadores e estudiosos. Ele tomando estes rolos do Mar Morto, ele estudando, perscrutando ali, pesquisando estes rolos, ele descobriu algo interessante. No evangelho que escreveu Lucas, Lucas fornece um detalhe importante sobre o pai de João Batista. O nome dele era Zacarias. Ele pertencia a uma classe sacerdotal de Abias, a classe sacerdotal de Abias. Muitos sabem que, na época de Jesus, os sacerdotes dividiam em 24 turnos, 24 turmas, 24 classes. E a classe do pai de João Batista era a classe ou a ordem de Abias. Ele pertencia a esta classe. E, através deste dado fornecido pelo evangelho que escreveu Lucas, ele pesquisando nos rolos do Mar Morto, ele conseguiu descobrir a ordem que estas turmas serviam no templo em Jerusalém. E ele descobriu que a classe sacerdotal de Abias servia no templo 2 vezes ao ano. E descobriu que uma destas vezes o pai de João Batista, Zacarias, estaria servindo no templo na última semana de setembro. Na última semana de setembro. Segundo tradições cristãs orientais, João Batista foi concebido no ventre de sua mãe entre os dias 23 e 25 de setembro. Tá certo? E se o cálculo desse professor estiver correto, que o pai de João Batista serviu no templo também em um mês de setembro, isso bate com a informação desta tradição cristã oriental, que João Batista havia sido concebido no mês de setembro, por volta do dia 23 e 25 de setembro. Beleza? Bom, baseado nesta informação, neste dado, e baseado também no que diz os evangelhos, que nos dizem que a diferença de idade entre Jesus e João Batista era de 6 meses, é só calcular agora aí o mês do nascimento de João Batista e de Jesus. 6 meses depois, o anjo Gabriel aparece a Maria e também anuncia o nascimento de Jesus. E Maria então passa a ficar grávida de Jesus. 6 meses depois de setembro, vamos cair no mês de março. Certo? Vamos cair no mês de março, no dia 25 de março. O que ocorre? 3 meses depois deste anúncio a Maria, nasce quem? João Batista, no mês de junho. E por conseguinte, após 6 meses do nascimento de João Batista, Jesus nasceria então no dia 25 de dezembro. Portanto, meus amigos, essa descoberta feita pelo professor Shemar Jahu Talmon, da Universidade Hebraica de Jerusalém, possa nos fornecer uma pista, um dado, de que realmente Jesus possa ter nascido realmente no mês de dezembro, exatamente no dia 25 de dezembro, e não ter sido uma data escolhida a dedo pelo cristianismo, pela Igreja Católica, como sendo uma data oficial para o nascimento de Jesus. A data 25 de dezembro está embasada não só numa tradição cristã que remonta a séculos, como também agora está também tendo como base provas acadêmicas, provas arqueológicas baseadas nos rolos do Mar Morto, nos rolos de Qumran. Com isso, não estamos dizendo que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, mas há uma possibilidade de que realmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, conforme reza a tradição cristã, senhoras e senhores. Sei que muitos não vão concordar com isto, porém, isso não deixa de ser um dado, não deixa de ser uma informação, não deixa de ser alguma evidência como testemunha desta data do dia 25 de dezembro. Eu, particularmente, não tenho nada contra
em comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Não tenho nada contra. É uma data estipulada há séculos. Temos como base testemunho de séculos de história, né? Então não vejo nenhum problema em se comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. A única indagação, o único ponto de indagação que eu tenho com relação a essa descoberta é que dezembro naquela região é inverno. É inverno. E aí a Bíblia nos fornece, no próprio evangelho que escreveu Lucas, que haviam pastores no campo. Pastores no campo. E não é comum, e não era comum naquele tempo, pastores estarem no campo no inverno. Não era comum. Porém, meus amigos, existe uma coisa chamada, nos dias de hoje, hora extra, que todas as pessoas fazem. Então eu não descarto a possibilidade de que esses pastores estivessem fazendo um trabalho extraordinário naquela ocasião. O inverno não anula com 100% de precisão o trabalhar destes pastores naquele período, ou naquela estação, ou naquela época do ano. Não tira 100%. Eu acredito que esses pastores estavam fazendo um trabalho extraordinário, estavam no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e eles foram privilegiados com uma visão celestial dos anjos, e foram anunciados a ele o nascimento do Messias. Talvez como uma coroação, uma premiação destes homens estarem ali, mesmo naquele inverno, mesmo no frio, trabalhando exaustivamente pelo bem da sua família, pelo sustento de suas famílias, e foram privilegiados com este privilégio de serem anunciados a eles o nascimento de Jesus. Homens simples, homens trabalhadores, homens que estavam fazendo o seu papel. O nascimento de Jesus não foi anunciado nos palácios, nos reis, e nem entre os imperadores daquela época, mas foi anunciado entre pastores simples e humildes que estavam no campo fazendo o seu trabalho. Mesmo no sol, mesmo no frio, mesmo no calor que fosse, lá estavam eles. Outros sim, meus amigos. Alguns afirmam também que por ser uma época de inverno, impossibilitaria a viagem da família santa para Belém, de Nazaré para Belém. Mas aí eu argumento o seguinte: mesmo que houvesse o inverno naquela época, que estivesse um inverno rigoroso, não impossibilitaria de uma família viajar, uma vez que os povos daquela época estavam acostumados a enfrentarem vicissitudes que hoje nós não suportaríamos. Os povos daquela época, pessoas daquela época, estavam acostumados a andarem quilômetros e quilômetros. Hoje, se nós andarmos 2 quilômetros, nosso coração já está saindo pela boca. Naquela época, as pessoas estavam acostumadas a enfrentarem vicissitudes terríveis para fazerem uma jornada de quilômetros. Então, mesmo com o inverno, eu acredito que isso não impossibilitaria que a família santa viajasse até Belém. A primeira menção à data 25 de dezembro na história foi no século III da nossa era cristã. É realmente uma data antiquíssima, uma data que remonta ao 3º século da nossa era, lá pelos anos 204. Hipólito de Roma fez menção à data 25 de dezembro em meados do ano 204, ou seja, é uma data bastante antiga e que, portanto, merece um certo respeito, uma vez que uma data que remonta à época em que a igreja tornou-se a religião oficial de Roma. O dia 25 de dezembro foi citado por Hipólito de Roma anos antes de Roma ter a religião cristã como a religião oficial de Roma. Anulando aí, não com 100% de precisão, mas de alguma forma anulando a hipótese
de que a igreja cristã cristianizou a festa pagã ao Deus Sol, com o pretexto de colocar o dia 25 de dezembro, escolhendo o dia 25 de dezembro como a data oficial do nascimento de Jesus. Então, amigos, longe de querer provar que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, e nenhum estudioso pode, e nenhum pesquisador pode asseverar com 100% de precisão a data do nascimento de Jesus, porém fica aí, de qualquer forma, esta informação. Não deixa de ser uma informação, não deixa de ser uma evidência, não deixa de ser uma pista. Estas evidências que eu acabei de mencionar aqui, de que realmente existe a possibilidade que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, não só pelas tradições antigas do cristianismo, mas também por evidências baseadas em livros extras bíblicos, como por exemplo os dos rolos do Mar Morto, que falam sobre as 24 turmas dos sacerdotes, da qual Zacarias, pai de João Batista, fazia parte da classe sacerdotal de Abias, e que, baseado neste estudo, o professor Sheimar Jahu Talmon, ele descobriu, né, que João Batista teria, ou seja, Zacarias teria servido no templo no mês de setembro. E calculando essas datas, chegamos, enfim, ao mês de dezembro como uma data possível para o nascimento de Jesus, uma vez que os evangelhos dizem que João Batista e Jesus tiveram 6 meses de diferença, e baseado neste cálculo de setembro como sendo o mês em que Zacarias esteve no templo, possivelmente chegaremos ao dia 25 de dezembro, beleza? Eu espero que de alguma forma este vídeo tenha ajudado. Sei que muita gente não vai concordar com isso, mas o vídeo não deixa de ter alguma forma, alguma explicação, alguma informação, algum dado que possa esclarecer de alguma forma essa situação. Sei que essa conversa não vai parar por aqui, sei que esse assunto vai prosseguir por muitos anos, sei que este tema vai ser motivo de debate e de conversação por muitos e muitos anos. Talvez nunca iremos saber exatamente a data em que Jesus nasceu, porém fica aí. Dia 25 de dezembro pode ter sido realmente a data em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. Fato é que ele veio ao mundo, e isso é indubitável, sem sombra de dúvidas. Jesus pisou nesta terra. Beleza? Fica com Deus. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou, parabéns. Palmas para você. Até a próxima aí, se Deus permitir.